Bem, então, primeira ideia que nós temos aqui, pessoal, é falando sobre as avaliações trimestrais. Então, nós começamos agora a avaliação do segundo trimestre, tá? Então, esta avaliação seria basicamente. Deixa eu entrar aqui que eu já mostro para vocês, tá? Aí a gente vai fazendo juntos, tá? Então, bem, ô, João, então vai estar aqui, ó, mural, tá? Primeiro C, Aham, ó, aqui estão os avisos, ó, os avisos da reunião, tá? Se você for aham, aqui, ó, atividades, vai aparecer todas as atividades, ó. E aqui eu uhum, criei esse item aqui, ó, uhum. segundo trimestre, avaliações. É só você clicar nele. Não adianta você tentar fazer isso agora, porque ele está bloqueado. Você não vai conseguir fazer. Tá bom? Aham. Beleza? Professor, mas eu cliquei aí, ele só apareceu aquela escrita em cima, que tá Aqui? ali pra fazer. É, só apareceu isso. Então, mas que hora que você foi fazer isso daqui? Eu fui, acho que era umas 3 horas. Não. A prova começou às 9 e encerrou às 10. Ah, entendi, Entendeu? entendi. Beleza? Então, Uhum. já entendeu. Eu vou abrir de novo, não tem problema, tá bom? Tá, Bem, obrigado. a outra informação que eu quero que vocês entendam é que agora, é que agora mudou um pouco, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam agora. Essa atividade aqui de avaliação é referente aos itens obrigatórios 3. Então, já fizemos. A partir de agora, vocês vão fazer essas outras atividades aqui, ó, que estão aqui em cima das avaliações. Todas essas. Tá? Então, vai aqui, aula 24, 25, 26, até a aula 41. Tá bom? Até que dia? Não, sem dia por enquanto. Eu já Sem vou dia. chegar lá. Bem, Tá bom. por que disso? Vocês, até então, vocês podiam entrar em qualquer aula. Vocês podiam entrar, ó, podiam assistir a aula, podia ver o slide, deveria ter respondido a chamada. A única coisa que estava bloqueado era aqui, ó. Você não conseguia me enviar as atividades, tá bom? Agora você consegue entrar nas aulas, consegue enviar as aulas, tá? Aí, mas o que eu quero antes de você me enviar? Eu gostaria que você respondesse, quem ainda não respondeu, respondesse a presença ou a chamada. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, aula 26. Ó, ela está aqui, ó, aula, responder a chamada. Responda. Quem ainda não respondeu, responda. Tá bom? Quem já respondeu? Ah, agora eu vou tentar fazer essa atividade. Tá bom? Eu vou tentar enviar essa atividade. Ah, eu já fiz isso. Eu vou para a próxima aula e vou tentar resolver. Tá bom? Aí eu vou aqui, tento resolver essa daqui. Vejam que essas aulas aqui, ó, aula 24, 25 e 26, eu já estou cobrando nas avaliações aqui. Porque ela é uma retomada dos itens obrigatórios, parte 3. Então, assim, responda a presença, resolva os exercícios, mas não fique perdendo muito tempo. Por quê? Você já viu ela aqui, você já fez uma avaliação disso, você teoricamente já estudou esse assunto, tá? Então se preocupem com os assuntos novos, tá bom? Então essa é a primeira observação que eu preciso que todos entendam, tá? Vou primeiro, se eu não fiz, eu vou responder a presença em todas as aulas, ó, todas. Vou começar aqui, ó. Posso começar a fazer isso hoje. Então, olha lá. Presença. Responda a presença. Vou para a aula 26. Responda a presença. Vou para a aula 30. Respondo a presença. Responda a presença de todas. Depois eu vou me preocupando com as atividades. Tá
bom? Depois eu tenho a preocupação com as atividades. Ok? Então, essa primeira parte aí. Essa primeira parte. Vitor, entendeu, Vitor? Entendi, sim. Tá claro, né? Então, primeira parte, responda a presença de todas, quem ainda não respondeu. Quem respondeu de todos? Eu já respondi de todas as aulas, professor. Eu vou começar a fazer as atividades. As primeiras lá, 24, 25, faça rapidinho, porque já foi. Você não vai ter ponto nisso aí. E as outras? Eu tive uma dificuldade na aula 30. Olha, professor, a aula 30 está um pouquinho difícil. Vá no mural, tá bom? E coloque, professor, eu tentei fazer a aula 30 duas vezes, eu li, mas não ficou claro. Só faça isso, que aí eu respondo, eu faço um vídeo, ou eu resolvo esse exercício para você. E retorno no mural do Class. A primeira parte, tá tudo tranquilo? Todos entenderam? Sim. Né? Bem, por que disso, Sim. pessoal? Porque o sistema da CED, ele tem um aplicativo ou um software que chama BI. Não sei se já disseram isso para vocês. Alguém já disse isso para vocês? Não. Né? Ele chama BI. Ele pega todas as vezes que você assistiu a aula Paraná, todas as vezes que você entrou no Classroom, quanto tempo você ficou. Assim, então ele dá um relatório completo. E aí o que acontece? Vocês vão ver que a grande maioria dos alunos, eles entram. Então, assim, e aí é um pouco decepcionante, porque a escola sabe, ela verifica que o aluno entrou, né? Então teve muitos casos assim. O aluno, ele entrou na aula Paraná, ele fez o Classroom, só que ele fez só as atividades, vou colocar um exemplo, tá? Ele fez só as atividades de geografia, entendeu? Ele assistiu a aula de matemática, ele entrou na aula Paraná, ele entrou no Classroom, só que ele não fez uma atividade de matemática. Ele fez todas, por exemplo, né, de geografia. Então tem muito disso. E aí o aluno fala: "Não, mas eu não tenho acesso", tá? Sendo que é mentira, porque das outras atividades ele entrou. Outras ele entrou, mas não resolveu, entendeu? Então isso começa a acompanhar vocês, tá bom? Então, se nenhum professor tinha dito, eu estou dizendo. O BI dá um relatório diário, tá bom? Eu não vou mostrar aqui porque vai ficar um pouquinho. Mas, por exemplo, eu tenho todas as vezes que você entrou. Todas as vezes que você entrou no Aula Paraná, todas as vezes que você entrou no Classroom. E aí tem alunos que tem lá, ele entrou todo dia no Classroom. Só que ele não me entregou uma atividade de matemática. E aí qual é a desculpa dele? Ele fala: "Olha, eu não tenho acesso". Não, mas é mentira, porque no relatório mostra certinho isso daí. Tá? Ou então ele fez as outras atividades de outra matéria e não fez a minha. Então a gente consegue acompanhar, tá bom? E nesse trimestre vai ter uma nota de participação, ao menos de matemática, nessas atividades. Então, se você entrou, se você fez as atividades, independente de estar certo ou errado, mas você entrou, fez a presença, fez as atividades, você vai ter uma nota de participação. Então, fundamental que vocês façam. Ok? Então, a primeira ideia ali, atividades e presença. Acho que ficou bem claro, né? Ficou. Ficou bem claro, né? Tá. Bom, então, sobre dúvidas também, eu quero que vocês apresentem para mim. Olha, professor, eu tentei aula 2, tentei aula 3, tentei aula 4. Daqui só apareceram 4 alunos que fizeram alguma pergunta relacionada a algum conteúdo, tá? Então, não vou colocar nome, foram apenas 4 alunos. Se vocês olharem no mural do Classroom lá, tem acho que 7 ou 8 explicações que eu fiz. Então, toda vez que alguém perguntou, eu postei lá. Ou eu fiz um vídeo, ou eu resolvi o exercício, tá bom? Estudar à distância não é uma tarefa fácil, nosso conteúdo não é tão simples, mas vocês não estão sozinhos, tá? Eu estou aqui para auxiliar.
Mas eu vejo que alguns não perguntam, não se esforçam. E aí anota lá embaixo, tá? Então, tem que ter um pouco de coerência nisso aí, tá ok? E aí, para a gente dar continuidade, eu vou fazer uma aula, tá bom? Eu vou resolver uma aula aqui qualquer, que eu acho que é fundamental, e aí eu encerro, tá bom? Ou vocês querem que eu resolva algum exercício específico? Como que está? Querem que eu resolva algum específico ou eu pego uma aula qualquer aqui? Por mim, pega uma aula qualquer, mas não sei. Tá. Deixa tem uma que se fala sobre funções, sobre fatoração, que eu acho que é um pouquinho complicado e é bacana, tá? Bom, vamos. Bom, vamos lá então. Eu estou aqui, ó. Então, ó, mural, atividades. Então, não se esqueça, vocês têm que fazer tudo aqui, tá? Ó. Aula 33, vou pegar a aula 33, ó. Ó, registra a presença. Ó. Primeiro, registra a presença de todos. Depois você vai fazendo as atividades. Assista o vídeo, ó, pelo YouTube, o material do professor, o material didático de apoio. Aqui tem tudo sobre esse assunto, tá? Mas vamos lá, porque pode ter alguma dificuldade. Bem, pessoal, vejam que, dada a função, determine as raízes da função por soma e produto. Bom, a primeira coisa é que isso se trata de uma equação do segundo grau, tá? Uma função do segundo grau. Quando eu tenho uma função do segundo grau, eu posso resolver de várias maneiras, tá bom? Posso resolver uma função do segundo grau de várias maneiras, várias. A fórmula, o método mais usual que todo mundo conhece é o método de, ou a formulinha de, alguém me auxilia aí? Básica. Bhaskara. Todo mundo fala a formulinha de Bhaskara. Mas não existe apenas a formulinha de Bhaskara. Existem 400 e poucas maneiras de se resolver uma equação de segundo grau. Tá bom? É claro que algumas têm algumas restrições. Olha, eu resolvo desse jeito quando acontece isso, eu resolvo desse jeito quando acontece isso. E a formulinha de Bhaskara, ela não tem restrição alguma, a gente resolve de qualquer forma, tá bom? De qualquer maneira. E nessa aula específica, ele pede para a gente calcular utilizando o método que é chamado de soma e produto, que é conhecido como o método de Girard, tá bom? Girard. Mais conhecido como soma e produto. Bom, mas o nome é Girard. Bem, o que vai acontecer para eu utilizar o método de soma e produto? Eu não preciso fazer a formulinha de Bhaskara. A formulinha de Bhaskara é aquela. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Né? Eu não preciso fazer isso. Então, vejam o que nós vamos fazer, pessoal. Eu vou pegar aqui e vamos... Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou escrever de novo a equação aqui. Ó, primeiro, ele quer fazer isso daqui, ó. Ele quer determinar as raízes. Determinar as raízes é quando eu igualo isto a zero. Ó. Então, vou fazer isso daqui e vou igualar a zero. Ou seja, é onde o eixo x é interceptado. Vou pegar isso daqui. Pegar isso daqui e vou igualar a zero. Bom, isso daqui igual a zero. Tudo bem? Estão enxergando aí? Sim. É? Bom, pessoal, eu tenho que fazer a propriedade distributiva. Ó. Esse vezes esse, né? Depois esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. X vezes 2x. Aqui tem 1 e aqui tem 2. 1 vezes 2 é 2.
x vezes x, mantenho a base, somo os expoentes. Então, ficou x ao quadrado. Ok? Ó, x vezes x, 1 vezes 2, 2. Né? Parte numérica vezes a parte numérica. Parte literal vezes a parte literal. As bases são iguais, mantém a base, soma os expoentes. Tudo bem? E agora, x vezes... Ó, tem 1 na frente do x, né? Então, ó, 1 vezes 6 é 6. Menos vezes mais é menos. Então, menos 6x. Ok? E agora, ó, menos 2 vezes 2 é menos 4. E aí, a incógnita só tem 1, 4x. E aqui, menos vezes menos é mais. 2 vezes 6, 12. Isso tudo igual a zero. Beleza? Bom, então isso sobrou 2x ao quadrado. Eu devo 6x e depois eu devo 4x, eu vou ficar devendo 10x mais 12. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim, né? Bom, eu quero Sim. resolver essa equação do segundo grau. Então, eu tenho que... Como que eu iria resolver? Eu precisaria descobrir o termo A, o termo B, opa, o termo B, o termo B e o termo C. O termo A é o que acompanha o x ao quadrado. O termo B é o que acompanha o x e o termo C é o termo independente. Ok? Mas, pessoal, para eu trabalhar com a fórmula ou método de Girard, eu trabalhar com o método de Girard, o termo A tem que ser igual a 1. Então, não esqueçam disso. Para eu trabalhar utilizando o método de Girard, o método soma e produto, o termo A tem que ser igual a 1. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dividir isso aqui tudo. Eu vou dividir isso daqui tudo por 2. Por quê? Se eu dividir isso daqui tudo por 2, olha só, 2 dividido por 2 é que vai ficar 1. Então, isso vai sobrar que vai ser igual a x ao quadrado, menos 10 dividido por 2 é menos 5x, mais 12 dividido por 2, 6, igual a zero. Por quê? 0 dividido por 2 é zero. Então, eu cheguei nessa equação do segundo grau. Então, primeiro, eu apliquei a distributiva porque eu quero saber qual é a raiz. Raiz é quando eu encontro zero, né? Quando eu igualo a zero, perdão. Bom, eu poderia resolver ele direto aqui, certo? Eu poderia fazer ele direto aqui, utilizando Bhaskara. Mas no exercício, ele está pedindo para eu fazer por soma e produto. Fazer por soma e produto, eu preciso fazer por soma e produto, o termo A tem que ser igual a 1. Então, aqui é 2, eu dividi tudo aqui por 2, tá bom? Então, agora eu sei que A é igual a 1, B é menos 5 e C é igual a 6. Tudo bem? Bom, agora eu preciso resolver pelo método de Bhaskara. Como que é esse método? Esse método funciona assim, ó. Eu tenho que encontrar dois números e somados. Eu tenho que encontrar dois números que somados dão o inverso de B. O inverso de B. E dois números que multiplicados tem que dar o termo C. Tem que ser igual ao termo C. Então, esse é o método de Girard.
Dois números que somados têm que dar o termo, o oposto de B, e dois números que multiplicados têm que dar o termo C. Resolvendo isso, pessoal, olha lá, vamos ver. Qual é o termo B? O termo B não é menos 5? Então, menos 5, menos 5 é quanto? Manassés? Fala de novo, professor. Menos 5 é igual a mais 5, ó. Ó, aqui não é menos, ó, menos B. O B vale quanto? O B não vale menos 5? Então, ó, menos 5 é mais 5, tá bom? E o C é igual a 6. Aí eu tenho que pensar agora. Bom, deixa eu perguntar aqui para mais alguém, para ele me auxiliar. Gabriela, pensa para mim dois números que somados são iguais a 5 e dois números, esse mesmo dois números multiplicados são iguais a 6. Dois números somados que são igual a 5? Isso. 3 mais 2. Exato. 3 mais 2 é 5. E Isso. 3 vezes 2 é 6. 6. Opa, então quais são esses números? 2 e 3. 2 e 3. Pronto. Quais são as raízes, então? Volto aqui na atividade. Quais são as raízes? 2 e 3 e 2, ou 2 e 3, né? Beleza? Sim. E, veja só, quem faz essas atividades aqui não sou eu, tá? E essa resposta aqui está errada, porque as duas estão corretas, ó. 3 e 2 e 2 e 3. Não faz diferença a ordem das respostas, tá bom? Sim. Ok? Então, tanto faz aqui, ó. Você pode marcar qualquer uma das duas, tá? Beleza? Entenderam, Beleza. pessoal? O método de soma e produto? Sim. Sim. Ficou fácil? Sim. Aham. Então, eu vou escrever aqui, ó, que x ou x, ó, um x, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Opa. Eu gosto de fazer assim, ó, x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Pronto. Então, aqui eu tenho as duas raízes. Todos entenderam? Sim. Eu vou perguntar para alguém, então, para ver. Vou dar outra raiz, então, e vamos ver. Então, aqui, ó, essa aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar duas raízes e vamos ver se todos entenderam. Ó, vamos pegar uma outra aqui agora. Vou fazer direto agora, tá? Imagine essa... Eu vou colocar uma questão aqui, ó. Aqui é 1, eu já vou deixar 1. Aqui vamos pensar que seja menos 10. Menos 10. E aqui vamos pensar que seja... Bom, eu tenho essa equação aqui. Então, eu tenho que pensar em dois números que somados dão o oposto de B. Qual é o oposto de B? Menos 10. Não, o B vale menos 10, né? Qual o É oposto dele? 10. 10. 10 positivo. 10. E o termo C vale? Mais 7. 7. Não, vale 7. É.
Quais os dois números que somados são iguais a 10 e perdão, troquei aqui. Desculpa. Ah, tá. Quais os dois números que somados são iguais a 7 e multiplicados são iguais a 10? Rapaz, espera aí. 5 mais 2? 5 e 2. Então, quais são as raízes? 5 e 2. 5 e 2. 2. 5 e 2. Tá bom? Ficou claro? 5 Pra mim ficou. e 2. 5 e 2. 5 e 2. Bom, aí vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Que eu tenho aqui, ó. Determine os zeros da função. Agora ele quer... Aqui é f de t, tá? Mas eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá para a atividade, ó, Ctrl C. Bom, então eu quero a raiz, né? A raiz eu tenho que igualar a zero, certo? Vou deixar bonito aqui. Bom, primeira coisa que eu falei para vocês, ele quer resolver por soma e produto. Soma e produto, o termo A tem que ser igual a 1. Ele não é 1 ali, né? Quanto que está valendo o termo A? 2. 2. O que eu vou fazer, então? Dividir Dividir por por 2. 2. Dividir tudo isso aqui por 2. Então, vamos lá. Então, vamos dividir aqui por 2. Dividido por 2, o que vai acontecer? Eu já vou colocar em ordem aqui, tá? Então, ó, 2 dividido por 2 é 1. Então, ficou t ao quadrado. Mais 8 dividido por 2 é 4. Ficou igual a 4t. Todos comigo aqui? Sim. Mesmo procedimento. A vale quanto? 1. 1. B vale 4. 4. 4. E o C? 0. 0. Bom, eu vou fazer aqui só, né, para vocês entenderem, eu tenho que encontrar dois números que somados, ó, pela última vez, né? Dois números que somados tem que dar o oposto de B. Qual o valor de B? 4. 4. O oposto de B é menos 4. E dois números que multiplicados, ó, vou colocar o asterisco aqui, tá? Tem que dar o termo C. 0. Quais são os dois números que somados dão menos 4 e multiplicados dão 0? Vamos fazer mentalmente. Vamos tentar? Dois números que somados dão menos 4. Você pode falar menos 2 e menos 2, certo? Sim. Mas menos 2 vezes menos 2 não é 0. Então, não pode ser menos 2 e menos 2. Qual outro? 2 e menos 2? Não. Ó, se eu colocar aqui, ó, 2 e menos 2, dá certo aqui. Só que se eu colocar 2 vezes menos 2, não vai dar 0. Não pode ser. Só pode ser o número 0 e menos 4 mesmo. Ó. Por quê? Nossa. Olha só. No começo, pode até, a gente erra algumas vezes, tá? Mas, ó, quais os dois números que somados dão menos 4? Menos 4 e 0, concordam? Se eu colocar aqui, ó, menos 4 e aqui 0, dá menos 4. E se eu colocar aqui, menos 4
vezes zero? 10 vezes. Menos 4 mais zero é quanto? Menos 4. Menos 4. Menos 4 vezes zero é quanto? 0. Zero. Então, as raízes são 0 e menos 4. As raízes são 0 e menos 4. Meus amigos, tudo bem? Bom, Tudo. e aí o que eu preciso que vocês entendam? O método de Girard é muito eficaz, mas ele não dá certo sempre, tá bom? Vocês poderiam perguntar, professor, mas essa daqui eu tentei por Girard e não consegui. Por quê? Se o termo B e o termo C não tiverem uma multiplicação exata, ele fica muito difícil para você fazer ele mentalmente. Então, qual é a sugestão? Quando vocês estiverem fazendo alguma prova, alguma coisa, tente primeiro fazer pelo método de Girard, tá bom? Fiz pelo método de Girard, não consegui, depois eu vou para o método de Bhaskara, tá bom? Ô, professor, mas os dois métodos batem o mesmo resultado, né? Com certeza, tem que bater o mesmo resultado. Entendi. Tá bom? Então, começou, Manassés, tenta fazer por Girard, porque você faz e faz muito rápido. Você tentou uma vez, 2 vezes, conseguiu pelo método de Girard, vá para a Bhaskara. E não esqueçam que para utilizar o método de Girard, o termo A tem que ser igual a 1. Tá bom? Entendi. E você tem que fazer esse trabalho. Ok? Pessoal, era isso, está dando 40 minutos, né? Como se fosse uma aula, passando isso aqui fica muito cansativo, tá? Eu estou à disposição, tá? Vou enfatizar isso, vocês não estão sozinhos nisso. Não é um momento fácil, porém, tá ruim, tá difícil para todo mundo. Então, não deixem isso passar. Porque no EAD é muito fácil você se esconder, você não fazer nada, você pedir para alguém fazer, você dar uma desculpa de sistema, de não sei o quê. Só que não esqueçam que está todo mundo desse jeito. Todo mundo. Então, se você fizer corpo mole agora, se você for preguiçoso agora, se você não quiser fazer nada, de uma maneira ou outra você vai conseguir, tá? Pede para alguém fazer, copia do outro, mas você não vai estar evoluindo, tá bom? E você, no fundo, você vai estar perdendo esse período. Então, tem as ferramentas, vocês viram que cada aula, ele coloca a presença, ele coloca o vídeo, ele coloca o material explicativo, ele coloca o material de apoio, e aí o professor está aqui ainda. Então, tentar pegar aquilo e não perder, tá bom? Da minha parte era isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não, Não. né? Tá. Então, acho que ficou bem claro, né? Nós falamos sobre as avaliações, depois vocês me passam uma data possível para fazer isso daí, tá? Se reúna. Gostaria de agradecer vocês aí, tá bom? Então, 7 pessoas, né? 8 comigo. E dizer novamente, tá? Eu estou à disposição, não deixem isso passar, tá bom? Então, muito obrigado, tá? Quem não tiver dúvida, quem não tiver pergunta, pode estar saindo, tá? Da sala. E semana que vem eu vou ver se eu marco. E aí, não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Então, muito obrigado, tenham um bom dia. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Quem tiver alguma pergunta, estarei à disposição. Falou aí, rapaziada. Ô, professor, a avaliação de segunda você vai corrigir e já vai postar a nota pra gente no Classroom? Como que vai ser? Sim, deixa que até a semana que vem, deixa todos fazerem, aí eu vou lançando, tá? A nota. Ele vai valer 20 pontos. A 20 pontos, tanto quem fez, né, todas, e a prova. Eu calculo uma média. O senhor já abriu já de novo? Não, ainda não, Manassés. Eu preciso que vocês se reúnam aí, Manassés, e vejam uma data que fica bacana para a maioria. Tá bom? Vê quem pode verificar isso para mim, Manassés. Se você pode, se o Vitor, se o representante da sala, vê lá, olha, o pessoal achou melhor fazer tal dia em tal horário.
Você pode, Aí, pode ver Maria isso para mim, Ana Clara. Zé? Eu acho que é mais pra Maria Clara. Não, tudo bem. Quem for ali, tá? Verifica uma data. Aí quem já fez, já fez. Não pode fazer de novo, tá? Porque senão dá que você fez ela 2 vezes e ela cancela lá para eu lançar no Classroom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então veja uma data e me dê um retorno, tá? Beleza. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos que vamos, tá? Estou à disposição de vocês.